testemunho secular do erro católico. Você vai ler a matéria comigo, é extenso, mas para você aprender, você tem que aprender a ler. Se você não gosta de ler, vamos ter paciência. O texto da matéria está ipsis literis aí, quer dizer, letra por letra. Não haverá maior paradoxo na história do cristianismo que o de Maria, pois a mais eminente figura do culto cristão, depois do próprio Cristo, é na realidade a mais obscura personagem do Novo Testamento. A mãe de Cristo não é, de fato, uma figura central no cristianismo dos primeiros séculos. O Evangelho segundo João limita-se a uma vaga referência sobre a mãe de Jesus, e o de Marcos cita apenas uma vez. Estão me acompanhando? Na realidade, é somente por volta do século que se cristalizam sua lenda e seu culto, para o triunfo dos quais foi antes necessário extirpar a ferro e fogo uma encarnecida oposição às suas prerrogativas de protagonista do mistério da encarnação, movida por setores poderosos da igreja, em seguida declarados heréticos. No que se refere ao culto, a ideia de que Maria fosse mãe de Deus suscita resistência de diversos tipos, mesmo depois da polêmica proclamação do dogma no Concílio de Éfeso em 431 d.C. Resistências que remontavam a uma misogínia profundamente arraigada no ascetismo oriental e na igreja primitiva, para os quais a mulher, herdeira de Eva, permaneceria inapelavelmente à lira de Satã. Vocês estão me acompanhando? Há ainda resistências mais compreensíveis. Como desenvolver o culto de uma figura quase eclipsada no testemunho dos apóstolos? Como cultuar uma figura que nem sempre parece convencida da natureza divina de seu filho, o qual, por sua vez, parece recusá-la em uma de suas mais desconcertantes respostas: quem é minha mãe? Mateus 12:48. Como cultuar, enfim, uma Maria que tinha de início tão pouco a oferecer à veneração popular? Pois, ao contrário de tantos apóstolos, ela não se cingira da auréola de Marte, não realizara milagre algum, e não deixava, enfim, nenhum relíquia de si. 3 elementos essenciais do culto primitivo dos santos. Foi assim necessária a intervenção de 2 fatores para que a Virgem conquistasse a posição que viria a desfrutar já desde a plena Idade Média. Vocês estão me acompanhando? O primeiro fator diz respeito à sobrevivência do paganismo nos cultos populares, isto é, repita essa parte comigo, a herança que Maria recebe das divindades femininas das antigas religiões mediterrâneas. Até o século V, e mesmo ainda mais tarde, altares consagrados a Cibele, uma deusa oriental introduzida no panteão romano, são tranquilamente convertidos em altares a Maria, sobretudo entre os camponeses mais ligados aos cultos da fertilidade. Na verdade, Maria tende a substituir diversas deusas. Na verdade, Maria tende a substituir geradoras de cosmos, de víveres e mesmo de deuses, como a egípcia Ísis, a síria Astarte e demais divindades gregas ou suas equivalentes romanas. Ao contrário de constituir um sério empecilho para o enriquecimento da lenda de Maria, o quase silêncio dos evangelhos a seu respeito funciona como um fermento. Para além da incessante imaginação popular, sucedem-se diversas fontes literárias, todas tardias: o próprio Evangelho de Tiago, a Ascensão de Isaías, o Pseudo Mateus, a genealogia de Maria, as histórias de Joaquim e Ana. É dessa colcha de retalhos em que se combinam os textos autorizados apócrifos, as heranças mitológicas pagãs, as mais íntimas contaminações com a divindade, as migrações dos símbolos, e a matéria termina aqui. Onde é que foi publicado isso?
revista Veja. Pode negar a fé evangélica, pode contradizer a fé evangélica, mas não tem como negar a história. Podem tentar calar a igreja evangélica, mas não podem calar a história. Quem escreveu isso foi um pastor? Não. Foi o evangélico? Não. É um historiador, é um professor de uma das universidades mais conceituadas do Brasil, que é a Unicamp, Universidade de Campinas, e curador do Museu de Arte de São Paulo, MASP, o maior museu de arte da América Latina. Amigos católicos, não o pastor que disse isso. Amigos católicos, não o pastor que pesquisou isso. É um professor de história que disse isso. Agora, como diz a matéria, lida agora, na verdade Maria tende a substituir diversas deusas geradoras de cosmos, de víveres e mesmo de deuses. Presta atenção, tudo isso é história. Quando Jesus veio ao mundo, o cristianismo tomou conta do planeta, preste atenção. As deusas adoradas até então foram destronadas e vistas como demônios e prostitutas. Preste atenção. Elas foram banidas do culto, foram banidas da fé religiosa. Mas aí então, o catolicismo com o seu sincretismo religioso. O que é sincretismo? É união de religiões. O que é sincretismo? É união e mistura de fé. A Igreja Católica professa uma fé de sincretismo. Aqui nós temos a nossa deusa Maria, mas os pagãos que convertiam ao cristianismo tinham a deusa romana Cibele. Eles falavam, não, você não precisa deixar de adorar Cibele. Só que Cibele agora é Maria. Quem que é Cibele? Maria. Os egípcios com Ísis. Não, você não precisa deixar de adorar Ísis. Só que agora Ísis é Maria. Os assírios com Astarte. Não, você não precisa adorar Astarte, mas Astarte agora é Maria. Como é que se chama isso? Sincretismo. Quando isso acontece, quando isso o quê? Repita comigo, quando o sincretismo acontece, quando o que acontece? A rainha dos céus, que é uma divindade pagã dos tempos bíblicos, preste atenção. Quando isso acontece, a rainha dos céus, que é uma divindade pagã dos tempos bíblicos, recebe o mesmo nome de Maria. Qual nome ela recebe? Maria. A rainha dos céus, que era cultuada então em todo o mundo pagão, agora começa a ser cultuada dentro da Igreja Católica, mas com qual nome? Não que ela seja Maria, mas que deram a ela o nome de Maria na Igreja Católica para poder enganar as massas e tirar o lugar da adoração a Deus dentro da Igreja Católica. Tem um texto em Jeremias, capítulo 44, verso 16 a 19. Nós vamos ler esse texto. Olha a rainha dos céus em Israel, nos profetas antigos lá em Jeremias. Jeremias 44, verso 16 a 19. Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Isso que eu estou falando para Jeremias. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifício a Deus, a chamada Rainha dos Céus. Vamos o quê? A Deus a chamada o quê? Onde é que está escrito isso? Jeremias 44, 16. Vamos fazer a ela oferta de bebidas, como nós, os nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tinham muitas comidas, os negócios iam bem, nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de oferecer sacrifícios e deixamos de fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo. E o nosso povo tem morrido na guerra e de fome
disseram: os nossos maridos achavam bom quando assávamos bolo marcados com a figura da imagem e quando lhe oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas. A rainha do céu foi adorada até em Israel. Isso não é para hoje, mas na outra quinta-feira nós vamos estudar o restante deste texto, quando Deus então condena Israel e diz que por causa da adoração à rainha dos céus, Israel ia sofrer no cativeiro babilônico. Entenda, por favor, nos 4 cantos da terra, essa deusa, a rainha dos céus, era adorada com um nome diferente, dependendo da localização geográfica. E eu consegui achar 33 deusas pagãs que eram adoradas e que receberam o nome de Maria na fé católica. Qual o nome que dá isso? Sincretismo. Qual o nome disso? Sincretismo. Algumas deusas vai aparecer a imagem dela aí, porque são imagens de esculturas. Outras não vão aparecer, mas a maioria vai. Rainha dos céus já teve o nome de Gaia na Grécia, que quer dizer deusa mãe criadora. Rainha do céu também já foi chamada de Ísis no Egito, a deusa que deu a luz ao sol. Também Aditi na Índia, deusa mãe de tudo que existe nos céus. Astarte na Mesopotâmia, deusa da fertilidade. Nugua na China, deusa criadora da humanidade. Tlaloeutli, uma deusa asteca que fez do universo seu corpo. Uma deusa chamada Ixchel, lá nos maias, que é a deusa da criação. Estar na Síria, senhora dos céus. Anatiarro em Ugarite, e pasmem, chamada esposa de Yahvé.